Então, galera, antes da gente começar, da gente ler o texto, né, que a gente vai ler, eu queria falar um pouco, contar uma história, né, que aconteceu comigo quando eu estudava na escola, quando eu estava na escola. Cara, eu estudava no Salesiano, né, com uma galera que é daqui da igreja. E, como eu falei na primeira pregação que eu fiz, que foi aqui também, uma coincidência aí, eu era muito ruim em matemática. Eu sou muito ruim em matemática, aprendi poucas coisas em matemática. E, cara, eu lembro que, quando eu estava na escola e tinha muita dificuldade com matemática, eu tinha um professor que ele fazia uma coisa que caraca, eu tinha muita raiva disso que ele fazia, assim. Eu não entendia por que ele fazia isso e hoje entendo muito menos ainda. Enfim, vamos lá. O que ele fazia? Eu tinha uma dúvida em matemática, uma questão, por exemplo, ele colocava uma questão no quadro ou ele colocava, dava um exercício para a gente fazer, para ser feito, né? E eu não conseguia fazer, porque eu tinha dificuldade de matemática, eu não conseguia nem começar o exercício, para ter uma noção de como que era a situação. Cara, aí eu falava assim, professor, não sei resolver essa situação, não sei resolver essa questão, não sei nem para onde começa. Aí o que eu esperava do professor, né? Pô, vou te ensinar aqui como resolver a questão, vou te ensinar aqui como que você acha o resultado e tudo mais. Mas não era isso que acontecia. O professor, de vez de me ajudar a resolver, ele lançava uma outra questão. Tipo assim, você não conseguiu resolver essa questão? Não, faz essa questão aqui. Essa aqui eu duvido que você não consiga fazer. E, cara, para o acontecimento dele, assim, eu realmente não conseguia fazer aquela questão também. Então, de vez de ter uma questão que eu não sabia fazer, agora eu tinha duas questões que eu não sabia fazer. Então, eu desistia, não fazia o exercício e esperava para fazer em casa, com ajuda, né, e tudo mais. E era assim. Cara, hoje a gente vai ler um texto de um acontecimento, de uma mulher assim que teve uma atitude diferente da que eu tive. Graças a Deus que ela teve essa atitude diferente da que eu tive, né? Mas vamos lá, o texto é Marcos 7:24. Para quem não sabe, a gente tá fazendo um estudo, né, do livro de Marcos. A gente está pegando desde o início mesmo e estudando e vendo o que o Espírito Santo quis dizer quando escreveu, o que Jesus realmente queria dizer com esse livro e tudo mais. Então, agora a gente já está no capítulo 7. Beleza? Todo mundo conseguiu abrir? Daí 5 segundos. Vamos lá. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Cara, glória a Deus assim, por esse texto. Esse texto é muito, muito maneiro. Assim, se a gente parar para ler e destrinchar mesmo todo esse acontecimento, cara, tem verdades assim muito lindas, muito bonitas, muito, sei lá, muito preciosa mesmo para a gente, pro Evangelho, assim. Mas, cara, como eu estava falando, né, a gente começou em Marcos 7, com a pregação da semana passada, e mais ou menos
Quem estava aqui na semana passada? Só para saber, levanta a mão. Pô, uma galera, então... Mas eu vou fazer um resumozinho, assim, só para a gente lembrar do que estava acontecendo. Cara, semana passada a gente viu um embate, assim, né, uma discussão entre os fariseus e Jesus sobre o que era puro e o que era impuro. A questão voltava por uma tradição que eles tinham de lavar as mãos e tudo mais, e os fariseus olharam para os discípulos não fazendo aquilo e falaram, cara, como é que vocês não podem não fazer isso? E condenaram aquilo como se fosse uma impureza. Jesus vai e fala, cara, poxa, não é isso que torna as coisas puras ou impuras, o que demonstram, o que gera a maldade não é o que entra, mas sim o que sai, e dos corações que provém os pensamentos ruins, né, e tudo mais. Então, ele começa um ensino sobre o que é puro e o que é impuro. E, cara, nesse texto de hoje, é como se ele fosse a extensão desse ensinamento que começou na semana passada. Na semana passada, a gente estava vendo coisas impuras ou puras. Nessa semana, hoje, a gente vai ver, cara, para Jesus, existe alguém que é puro ou impuro? Então, essa extensão desse ensino, cara, é muito maneiro por uma questão, assim. Esse milagre, esse mistério foi encoberto por muito tempo, assim. O que hoje é revelado e que naquele dia foi revelado para aquela mulher estava encoberto do povo de Israel por um tempo. Esse plano só tinha nos pensamentos de Jesus, né, na mente de Deus, assim. E fazendo um resumo do que aconteceu, cara, uma mulher que não era da tribo de Israel, não pertencia ao povo da aliança, ficou sabendo que Jesus, aquele que estava fazendo vários milagres e curando e realizando prodígios no meio do povo dele, agora estava no meio da região dela, uma região que era distante, bem distante daquela região onde ele estava, do povo de Israel. Cara, ela ficou sabendo daquilo, sendo que ele foi para lá, alguns teólogos vão dizer que ele foi para lá para escapar de perseguições que estava sofrendo com os fariseus depois desse embate, e também de Herodes, como a gente viu, né, que tinha acabado de matar João Batista. Mas o fato é que Jesus estava lá, não queria ser descoberto, mas foi descoberto por essa mulher, e ela tinha uma causa, ela tinha um problema. A filha dela estava endemoniada, ela não sabia o que fazer, mas ela tinha esse problema. Cara, ela vai correndo atrás de Jesus, clamando, correndo atrás, né, como eu falei, ela vai correndo atrás, clamando, e se prostra diante de Jesus, pedindo socorro, pedindo misericórdia por ela. Isso é muito maneiro, cara. Ela entendia que a dor da filha dela era a mesma dor dela, assim. Cara, que maneiro. Depois disso, Jesus ouve que essa mulher está vindo, né, atrás dela, e clamando e orando e realmente rogando pelo milagre. E como meu professor, eu penso assim, né, cara, ele foi e lançou uma parábola. Tipo assim, ela tinha uma causa muito certa. Cara, minha filha está endemoniada. O que ela queria era a cura da filha dela. Ela não queria uma lição, ela não queria aprender nada, ela só queria que a filha dela voltasse a estar sã, né, a estar curada, assim. E Jesus, ouvindo o que essa mulher estava querendo, ouvindo o clamor dela, ouvindo o que ela pedia, ele vai e lança uma parábola. Cara, o mais engraçado, o mais legal de tudo, o que me deixa assim surpreendido diante dessa passagem, é que depois que ele lança essa parábola, ela vai e responde essa parábola. Tipo assim, ela não fica, cara, pô, tá, beleza, você me deu essa resposta, não sei o que fazer, eu vou embora. Que nem eu fazia com os meus exercícios de matemática. Cara, ela
ela recebe essa parábola, ela ouve essa parábola e ela responde a parábola entendendo o significado, entendendo o lugar dela nessa parábola. E, cara, no final, a filha dela é curada. Então, isso é muito maneiro, assim. Ela entende, ela tem o pedido dela atendido. E o legal de analisar esse texto, a maneira da gente analisar esse texto, é em contraposição com aquilo que a gente viu na semana passada. Antes, na semana passada, se tratavam de homens judeus e que tinham a lei. Cara, hoje é uma mulher gentia, né, cirofenícia de origem, grega de cultura, sem a lei. Então, aquilo que naquela discussão semana passada, né, eles tratariam como impuro, Jesus não tratou como impura ela e atendeu o pedido. O segundo contraste é que, na semana passada, Jesus falou a parábola e os discípulos não entenderam. Nessa semana, Jesus falou uma parábola e a mulher entendeu. Cara, às vezes a gente acha assim, eu não vou falar o evangelho para tal pessoa, porque essa pessoa nunca vai ouvir o evangelho, ela já é perdida demais, ela já é longe demais do poder de Deus, da salvação de Deus. E se eu falar, ela não vai ouvir, ou vai entender diferente, ou não vai querer escutar, ou não vai, surtir nenhum efeito. Cara, essa mulher tinha tudo para dar errado. Assim, ela tinha tudo para ser rejeitada, ela tinha tudo para não ser atendida. Só que, cara, ela é a primeira pessoa da Bíblia, assim, né, no relato de Marcos, né, principalmente, a entender uma parábola de Jesus. Uma coisa similar a essa que aconteceu, a esse acontecimento da mulher entender essa parábola, é quando a gente está lendo o Antigo Testamento e a gente fala assim, eu sou o povo de Israel. Eu sou esse cara aqui, que teria ido para o outro lugar, que Deus falou para fazer uma coisa e fez outra. Cara, semelhante a essa questão da mulher entender a parábola, é o que acontece no nosso coração hoje quando a gente lê o Antigo Testamento. Óbvio que guardado as devidas proporções, né? Mas, cara, ela não somente ouve, como eu falei, né, e entende, mas ela se coloca no lugar. Ela não fala assim, então tá, já que eu não sou filho, já que eu não sou filha e que eu não mereço o pão, então eu vou embora. Não, ela ouve aquela parábola e se coloca realmente no lugar de cachorrinho. Ela realmente entende assim, cara, eu sei, Jesus, eu sei que eu não sou digna, eu sei que eu não tenho nenhuma qualificação, eu não faço parte do seu povo, eu não faço... a mim não foi revelado primeiro o plano da salvação, nada disso. Mas, por favor, atende o meu pedido. Por favor, me dá a migalha do pão. Me dá, entendeu? Eu preciso. Cara, e... no Antigo Testamento, a gente vê, né, que Jacó lutou com Deus assim, e saiu vencedor. E, cara, a gente pode dizer assim, em uma análise, que essa mulher lutou com Jesus e saiu vencedora também. Cara, ela reconheceu a suficiência e a abundância de Jesus, a abundância que há no plano da salvação de Deus através de Jesus, assim. E isso era muito além daquilo que ela foi pedir, isso era muito além daquilo que ela buscou. Ela foi buscar a cura da filha e saiu tendo a revelação, entendido um dos maiores mistérios que estava vendado ao entendimento humano. Cara, isso é muito maneiro, assim. Lições que a gente pode aprender com essa mulher. A primeira delas, cara, essa mulher buscou a Jesus com muita perseverança, assim. A gente leu que ela orou, que ela rogou, clamou, né? Que ela foi atrás e que ela se prostrou. Há uma sequência,
degradação de atitudes. Cara, ela poderia ter desistido depois de ter clamado e não ter sido ouvida. Mateus vai falar que Jesus não respondeu palavras. Cara, ela poderia ter desistido ali, entendeu? Eu fui ignorada, desisti, e é isso aí. Mas não somente isso. Ela, depois de clamar, ela foi atrás. Ela seguiu. Cara, mesmo que você não vai me atender, eu vou te seguir até que você me ouça, até que você me dê atenção, até que você volte o seu rosto para mim e julgue a minha causa. Cara, e terceiro, ela se prostrou. Tipo assim, não somente depois de tudo isso, de ter clamado, de ter ido atrás, ela reconheceu Jesus como o filho de Davi, como o Senhor, como o Filho de Deus. Isso é uma lição que a gente tem que aprender, cara. Muitas das vezes a gente ora, clama, e por um dia, por uma vez, e logo depois a gente fica muito cansado, ou se esquece daquilo que a gente orou, e a gente não persevera, a gente não dá o próximo passo, a gente não clama incessantemente, não pede incessantemente para que Deus julgue o nosso pedido, para que Deus volte o rosto dele para a nossa causa. Às vezes a gente fica tão confortável e tão acomodado em, cara, eu orei uma vez, está entregue, e é isso aí. Cara, poxa, pode ser que seja assim, pode ser mesmo, que Jesus ouça, que Deus ouça e fique lá. Mas, cara, a gente não tem nem cansado a nossa própria voz, a gente não tem nem realmente desejado aquilo que a gente tem pedido. Cara, será que realmente isso é importante? Será que isso realmente é uma necessidade que Jesus tem que atender? Às vezes a gente pode estar somente com isso no coração, sabe? Tipo, preciso disso, senão eu vou morrer, preciso disso, senão, cara, eu não vou ser feliz. Só que, cara, a gente ora uma vez e já desiste. Isso não é importante. Se fosse importante, a gente clamaria mais. Se fosse importante, a gente pediria mais, a gente cansaria, a gente utilizaria cada momento para poder estar em oração e clamando e pedindo mesmo para que Deus fizesse o que a gente pede, né? Diante da resposta, ela não desistiu, cara. Isso é muito maneiro. Segundo, diante de Jesus, nossas qualificações não importam. Uma coisa importante, maneira assim, de se ver nesse texto, é que ela não tinha nenhuma qualificação. Como eu falei, ela era sírio-fenícia, grega, pagã nessa cultura, né? Eles cultuavam vários deuses, outros deuses além do Deus verdadeiro e vivo. Cara, e não tinha nenhuma qualificação. Do outro lado, a gente encontra Jairo, que era um mestre de sinagoga, um chefe de sinagoga, judeu com a lei, conhecedor da lei, e eles têm curas semelhantes. Assim, a filha é curada. Cara, diante de Jesus, nada que a gente apresente, nenhuma qualificação nossa vai ser necessária ou vai ser usada para que a vontade dele se cumpra. Não é porque você, sei lá, tem um histórico ruim ou porque você tem um currículo não tão bom assim, que você não pode apresentar a sua causa para Deus e que você não pode ser perdoado e ter o seu pedido atendido. Jesus vê a necessidade humana. Jesus vê aquilo que realmente está no coração. Ele não vai olhar para a sua condição social, para a sua condição racional, se você é o melhor da turma, se você não é o melhor da turma. Ele não vai olhar se você é bom em matemática ou se você é péssimo em matemática. Cara, ele vai olhar para o seu coração, assim. É isso que importa. E o que a gente encontra assim é que tanto Jairo quanto essa mulher
tiveram o cumprimento do pedido deles em Jesus. Não houve distinção em Jesus. A terceira lição que a gente aprende é que, antes mesmo de ter o seu pedido atendido, ela teve que aprender uma lição. Ela aprendeu uma lição. Antes da filha dela ser curada e ser liberta dos espíritos malignos que estavam atormentando ela, cara, ela entendeu que em Jesus há uma superabundância que vai além, que iria além daquele plano de salvação a Israel, que ia além aquele plano de só aquelas pessoas, só aquela nação vai ser salva. Ela entendeu que primordialmente eram aqueles, porém que futuramente, em Jesus, todos aqueles que reconhecessem a necessidade nele poderiam ser salvos. Cara, isso é demais. Algumas aplicações para a gente levar na prática do que a gente aprendeu nesse texto, do que aconteceu. A primeira delas é que a gente tem que buscar a Cristo com perseverança. Eu queria falar assim, cara, sabe quando você marca um encontro? Quando você fala assim, em tal dia, em tal hora, eu vou estar lá. E você faz de tudo, assim, para não faltar esse encontro. Você desmarca coisas que você poderia fazer, ou que queria fazer. Você desmarca compromissos até mesmo importantes, assim, porque você tem vontade, porque você quer estar naquele lugar. Cara, quando a gente vai fazer a nossa devocional, quando a gente se coloca em oração, quando a gente se coloca para ler a palavra e conhecer mais de Jesus, cara, a gente está marcando um compromisso, a gente está marcando um encontro. Por que, então, muitas das vezes, esse encontro ele é tão desmarcável? Ele é tão... Cara, não vou fazer hoje, não. Estou muito cansado. Amanhã eu faço. O que a gente não pode esquecer é que, quando a gente marca um encontro, o encontro é para 2 ou mais pessoas, né? Se você falou que você ia, a outra pessoa está confiando que você vai. Se você não vai, a outra pessoa foi. Cara, isso é muito louco na nossa cabeça, assim. Isso precisa descer para o nosso coração, cara. A gente busca Jesus com tanta facilidade de descumprir, sabe? De não estar lá, de não ser importante. Poxa, Jesus já estava lá antes mesmo da gente começar a orar. Cara, a gente precisa orar incessantemente, a gente precisa perseverar nas nossas orações, a gente precisa, cara, falar que realmente, assim, poxa, eu tenho colocado diante de Deus todos os dias as minhas causas, eu tenho colocado diante de Deus, com frequência, os medos, as aflições, os meus desejos, as minhas vontades. A gente precisa aprender isso, cara, porque essa mulher buscou incessantemente e teve o seu pedido atendido. A segunda aplicação é que, cara, a salvação se estende a qualquer um que reconhece Cristo como Senhor e Salvador. Às vezes, como eu falei lá no início, a gente olha para um amigo de oração ou para algum companheiro nosso de sala, assim, né? E a gente fala, cara, essa pessoa não tem salvação, essa pessoa faz isso, faz aquilo, essa pessoa pensa dessa forma, essa pessoa age dessa forma, essa pessoa, sei lá, tão estranha, Jesus nunca vai aceitar ela. Cara, um dia eu fui essa pessoa estranha. Um dia eu falava muita bobagem. Um dia eu falei muita bobagem. Um dia eu pensei muita bobagem. Um dia eu agia como se para alguns cristãos eu nunca fosse ser salvo, nunca fosse conhecer Jesus, nunca fosse estar aqui no meio de vocês. Mas, cara, graças a Deus que um dia uma amiga minha olhou para mim e falou, cara, não, você precisa conhecer Jesus. Você tem salvação, sim.
e falou de Jesus para mim e mostrou Jesus através da vida dela. E, cara, graças a Deus, assim, que um dia alguém se importou comigo e conheceu e revelou que a salvação poderia ser estendida a qualquer um que reconhecesse Ele como Senhor. A terceira aplicação, para encerrar, é que, às vezes, é necessário que a gente aprenda algumas lições antes de ter os nossos pedidos atendidos. Um pai nunca vai dar um brinquedo para um filho se ele souber que, ao dar aquele brinquedo, o filho vai se machucar. Cara, Jesus é assim também. Às vezes, antes de ter o nosso pedido atendido, às vezes, antes de ter a resposta da nossa oração, é necessário que a gente aprenda algumas lições. Pô, espero que isso fique no nosso coração, cara. Espero que essas aplicações gerem na gente um desejo ainda maior de estar na presença de Deus, um desejo ainda maior de buscar Ele. Espero que realmente isso crie raízes no nosso coração. Vamos orar? Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque, se não fosse você, aonde nós estaríamos, Senhor? Nós não éramos o seu povo, nós não éramos alvo da sua salvação no princípio, Jesus. Mas muito obrigado porque a sua graça se estendeu até nós e hoje a gente pode estar na tua presença, conhecer o teu nome, ouvir falar do teu poder, Jesus. Muito obrigado, Pai. A gente louva com sinceridade, a gente louva, Jesus, reconhecendo que longe de ti não há vida. Por favor, Senhor, faz isso na nossa vida, Pai. É o que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém.